A Polícia Federal realiza hoje uma operação a nível nacional, não é isso? Eu vi hoje, mais de 20 estados hoje são alvo de operação da Polícia Federal para combater crime de pedofilia. Hoje visitaram, tinha muita gente presa hoje, crimes na internet, apreenderam vídeos com criança e tudo. Foi uma operação muito grande hoje a nível nacional, inclusive no dia que representa o combate à exploração sexual de crianças, né? Como identificar que uma criança foi abusada? Onde denunciar? Essa é uma ação importante para combater esse tipo de crime, a denúncia, para que quem pratica esse tipo de crime seja punido. Vamos falar ao vivo com David Martins, que tem informações em relação a essa questão muito complexa. Alô, David Martins, é você, garoto, 12h14, David. Ô, Nilvan, boa tarde para você, boa tarde para toda a Paraíba. Um assunto muito importante. Hoje é uma data marcante em que isso tem que ser combatido de verdade. A denúncia é um caminho inevitável, é o caminho certo para fazer com que as autoridades tomem conhecimento dos casos de exploração ou abuso sexual. Estou aqui ao lado de um especialista, o doutor Adailton Lacerda, é juiz da primeira vara da infância e da juventude aqui da capital. Doutor Adailton, boa tarde, obrigado pela participação. O Brasil está num número aí, vamos dizer assim, um número vergonhoso diante da gravidade do problema. É o segundo país no mundo com esses casos registrados. É isso, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, nós estamos na segunda colocação nos casos de abuso e exploração sexual, perdendo apenas para um país de terceiro mundo, né? E isso é vergonhoso para a gente. Nós temos 500 mil casos a cada ano e desse número apenas 10% chegam ao conhecimento das autoridades. Agora, é importante que isso mude, é importante que as pessoas denunciem, comuniquem às autoridades para que o responsável seja punido. Como fazer isso? Como identificar que a criança pode estar sendo vítima de algum abuso, de alguma exploração sexual? Normalmente as crianças, elas não costumam verbalizar, elas, até pela pouca idade, ou talvez por ameaças, elas não verbalizam, não contam, mas elas emitem sinais. Então ela pode ter uma mudança de comportamento, ela pode ter um baixo rendimento escolar, ela pode apresentar lesões na sua parte genitália, ela pode ter distúrbios do sono, enfim. Fiquem atentos a isso. Toda e qualquer pessoa pode denunciar, seja através do Disque 100, seja através do Disque 123 aqui no estado, ou mesmo procurar conselhos tutelares, as autoridades policiais, o Ministério Público. O importante é não pactuar com essa coisa, não ficar omisso, não ficar silente, porque todos nós, escola, comunidade, família, todos nós somos responsáveis pela proteção integral das crianças. O senhor falou de baixo rendimento escolar como um sinal de que algo errado pode estar acontecendo. Estamos em um momento de pandemia e as aulas estão acontecendo remotas ou híbridas em algumas situações. E o professor, muitas vezes, era quem chamava a atenção da mãe e do pai. Cuidado, que está acontecendo alguma coisa errada. Como fazer com que isso não impacte tanto nessa identificação? Bom, nesses casos, isso é um momento excepcional, essa questão do isolamento social, do distanciamento social. Então, evidentemente que o professor não está ali no contato direto, que é uma figura muito importante na identificação desses casos, né? O professor está ali convivendo diariamente com a criança ou adolescente e percebe isso. Mas nesse caso é importante que membros da família observem esse tipo. Às vezes o baixo rendimento pode ser por conta do próprio ensinamento à distância, que é diferente do ensinamento presencial. Mas será que a gente está tratando de enfrentar e de combater o abuso ou a exploração sexual? É importante que todos nós, membros da família, observem isso. Ressaltando que, na maioria das vezes, esses crimes também são cometidos dentro do ambiente familiar, por pessoas conhecidas, por amigos, por integrantes da própria comunidade familiar. E isso, às vezes, resulta na baixa notificação, é o que a gente chama de subnotificação. Muitas vezes, a pessoa ou a mãe não quer denunciar porque foi um filho, foi um sobrinho, foi o próprio marido ou o padrasto da criança e que, na maioria das vezes, é o provedor da casa e ela não quer perder esse contato ou até tem medo dessas ameaças. Aí é onde entra a figura de um vizinho, de um amigo, de um terceiro que pode fazer essa denúncia de forma anônima.
Muito bem, doutor Adailton, muito obrigado pela participação. Um dado aqui, puxando agora para o nosso estado da Paraíba, segundo o Ministério Público do Trabalho, a Paraíba é o primeiro estado do país no número de casos envolvendo exploração sexual. Nesse momento são 48 investigações em curso. E só para encerrar, os números para denúncia. O Disque 100, que esse número é nacional, e aqui no estado o número para denunciar é o 123. Volto com você, Nilvan. Ok, vamos fazer essa corrente de combate, de denúncia, porque na medida em que as pessoas se calam, o criminoso ele vai ter alimentado o seu desejo de praticar mais. A impunidade leva a isso. E a gente sabe que grande parte dessas agressões a crianças acontecem geralmente dentro de casa e a grande maioria é por pessoas que convivem com a criança, né? Isso é uma coisa muito clara. O agressor geralmente está dentro de casa. Então eu anunciei esses dias aqui, não foi um avô, não foi? Lembram? A semana passada, eu acredito, um avô. A gente anuncia aqui sempre tem casos como esse. Agora, e você imagina a quantidade de casos que existem desse tipo de crime, né? De violação à vida de uma criança, e que a família não sabe que o agressor está lá de forma continuada praticando o crime, praticando a agressão, né? Escondidinho, ameaçando a criança. Então é preciso perceber as características de uma criança quando está sendo abusada, né? Ela fica sem querer estudar, fica sem querer chegar perto das pessoas, fica com medo das pessoas. É preciso ter essa leitura para identificar quando uma criança está sendo agredida e denunciar, porque caba safado que faz isso tem que ir para cadeia, né? E pagar por isso aí. Isso é uma doença lamentável.